Tá, hoje não. Boa noite, irmãos. Vamos então, ler novamente aqui, devido à gravação do trecho que a gente leu aqui, A Consequência da Luz, da revista O Cristão, com o tema Batalha Celestial, que diz: As muitas bênçãos da igreja, como Efésios capítulo 1, verso 3, nos colocaram em uma espécie de luta que não teríamos sem tais bênçãos. Então, vendo a referência aqui, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, reforçando aqui, irmão, sobre as nossas bênçãos, né? Se nós somos o povo celestial de Deus, então as nossas bênçãos também são celestiais, né? Aqui, ó, nos lugares celestiais em Cristo. Então, reforçando, essas muitas bênçãos da igreja, a qual a gente leu, nos colocaram em uma espécie de luta que não teríamos sem tais bênçãos. Assim, a igreja está sujeita a mais falhas do que judeus ou os gentios estavam, porque eles não foram chamados para a mesma bênção. Eles não foram chamados para a mesma bênção. Um judeu pode fazer muitas coisas que seriam monstruosas se feitas por um cristão, e, no entanto, não encontrar nenhuma contaminação em sua consciência. Ao ser rasgado o véu no qual o conhecimento de Deus estava envolto, a luz brilhou. E a consequência é que essa luz que saiu do lugar santo não pode tolerar o mal. Os cristãos estão em uma posição mais perigosa do que os judeus, se não andarem na luz. Satanás pode atrair e me seduzir com muitas coisas que não teriam poder contra mim se eu não fosse tão favorecido. Fortalecei-vos no Senhor, eis o lugar da força. Não há força senão em Cristo. Eu não tenho nenhuma em nenhum momento, exceto quando a minha alma está em comunhão secreta com Ele, e por Ele com Deus Pai. O poder direto de Satanás está nesse ponto, para impedir que a nossa alma viva em Cristo. Perdão, irmãos, deixa eu ver aqui. Repetindo a frase. Não há força senão em Cristo. Eu não tenho nenhuma em nenhum momento, exceto quando a minha alma está em comunhão secreta com Ele, e por Ele com Deus Pai. O poder direto de Satanás está nesse ponto, para impedir que a nossa alma viva em Cristo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não há defesa contra Satanás sem isso. A força é sempre o efeito de estar ligado a Deus em espírito de dependência. E se fortalecei-vos no Senhor, é em Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E tem o revesti-vos. Provavelmente o irmão John Nelson Darby fez esse artigo com base nesses versículos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus, ela fala que
O diabo é o Deus desse século, né? É o Deus desse mundo. E é interessante como a palavra de Deus ela nos mostra que ele cega o entendimento para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles, isto é, sobre o mundo, e que ele para que eles não vejam a glória de Cristo. Então, o homem cego, naturalmente, ele não vê nada, não sabe para onde vai, e não há luz no seu caminho. E o Senhor nos alertou sobre os homens nos perseguirem, acreditando em si mesmos estarem prestando algum serviço a Deus. Então, quando os judeus rangiam os dentes, quando eles rasgaram as vestes de Estevão, e homem ao qual lhes tinham pregado o amor de Deus, para eles, aquilo ali era um serviço feito ao Senhor. Mesmo que não demonstrasse nenhuma misericórdia, mesmo que a luz lhes resplandecesse, porque a palavra de Deus ela fala que o rosto de Estevão parecia como um anjo de Deus. E mesmo assim, o coração do homem, sem o Senhor, cego, ele é duro ao ponto de do homem matar aqueles enviados por Deus. Então, eles chegaram ao ponto onde seu coração era duro de tal forma que com os lábios eles bendiziam a Deus, mas o seu coração estava longe do Senhor. O seu coração estava longe do Senhor e foi passo a passo. Nos primeiros passos foram em matar os profetas. Tanto é que Zacarias morreu segurado ou próximo aos pináculos do templo, enquanto foi apedrejado. E depois eles chegaram a um momento final onde eles mataram seu próprio rei. Mesmo vendo, mesmo vendo, não viam, e ouvindo, não ouviam. Então, este é o coração de todo homem que não está próximo ao Senhor. E a misericórdia de Deus ela é tão grande para conosco que se a gente hoje crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não é que nós tenhamos a força em nós mesmos ou que nós tenhamos escolhido a Ele, mas sim porque Ele nos escolheu. Porque está escrito da seguinte forma: é, Michel, tem como colocar João 15, 16 e 17? Por favor? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para, que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí ele continua no 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Aí o Senhor, no 20, ele mostra o seu caráter, que assim como ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos, como somos hoje. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a. Então, aqui a gente vê que também guardarão a vossa. Então, o Senhor, ele nos alertou sobre isso. Ele nos alertou sobre a dureza do coração do homem, de que não receberiam, e de modo algum a gente deve
deve ficar espantado se entre os gentios, onde a gente vive, né? A gente não vive entre os judeus hoje, a gente vive entre gentios, então, se um gentio fizer algo no meu trabalho, na minha escola, no meu convívio, e algo que seja escandaloso, e porventura eu venha fazer o mesmo, eu vou ser aquela pessoa que vai receber o maior juízo, assim, entre aspas, das pessoas, porque o mundo ama o que é seu. Então, aqui na Terra, a gente fomos deixados pelo Senhor para ser sal e luz. Por isso que a gente nunca deve se surpreender com injustiças ou coisas semelhantes, porque sobre todas essas coisas o Senhor nos alertou de antemão. Então, que a gente possa sempre aguardar na justiça do Senhor e no seu amor, porque enquanto vivermos aqui, sabemos que estamos num mundo onde o Deus deste século é o diabo, no mundo cego, longe de Deus, onde não há justiça. Em João fala que o Senhor é a luz do mundo, porém ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, a luz do mundo foi tirada, ela não está mais no mundo. A luz que resplandece sobre nós, ela é vinda do céu, vinda do Pai. Então, se temos a graça de Deus, se somos iluminados pelo Senhor, vem do céu, vem do alto, não é? Então, de forma alguma devemos esperar justiça, graça ou qualquer coisa boa do mundo, porque aqueles que são do céu falarão do céu, e aqueles que são da terra sempre falarão da terra. Então, não se espante quando pessoas vierem a falar contigo sobre muitos assuntos da terra e te acharem uma pessoa sem graça. Porque para o mundo tu serás uma pessoa sem graça. Tu serás uma pessoa, entre aspas, sem sal. Porque quando começamos a nos alimentar do maná do céu, isso é, da palavra de Deus, começamos a provar daquilo que é excelente. E as coisas da terra ficaram para trás. Até aqui, irmãos. E é interessante o que o irmão John Nelson Darby traz aqui nesse artigo, porque fala, irmãos, que devido à dispensação da graça, a qual a gente está aqui, né, nessa dispensação e favorecidos pela graça de Deus, né, através da obra de Cristo, nós fomos colocados em uma posição favorável e, inclusive, em, no final do capítulo 11 de Hebreus, diz o termo, quando aborda sobre a fé, citando pessoas do Antigo Testamento, fala assim, né, a partir do verso 39, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. A nosso respeito, no caso, a igreja, né, nós. A nosso respeito, para que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados. Então, aqui Deus deixa claro que Deus proveu para a gente uma coisa melhor a nosso respeito.
E tem outro versículo também que aborda sobre a questão do povo primogênito de Deus. Deixa eu ver onde é que tá, rapidinho. Hebreus 12, 23, no próximo capítulo, verso 23. Diz assim a partir do 18, para a gente até perceber as diferentes dispensações, como foi o aspecto diferente, como é totalmente diferente do aspecto da dispensação da lei e da graça. A partir do verso 18 diz assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta é a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com dardo. Aqui está falando do aspecto de quando Moisés, Deus foi entregar a lei a Moisés, né? E de como, tá, então foi nesse aspecto aqui. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aqui Deus ele trata, né, a igreja dos primogênitos. E primogênitos na palavra de Deus dá essa ideia de primazia, né, de algo superior. Então eu estou trazendo esse outro versículo aqui para a gente perceber, né, o lugar em que fomos chamados. E como o irmão Fernando falou, isso tem a ver com o beneplácito de Deus, segundo a sua boa vontade, como aborda em Efésios 1. Então nós fomos chamados a esse lugar. Porém, estando aqui na Terra, e como bem o irmão Fernando disse, nós estamos em uma terra, um lugar inimigo de Deus, né? É tudo que vai contra a vontade de Deus. E nós provamos disso, né? Porque tanto antes de nós nos convertermos e também quando falhamos, infelizmente, a gente sabe, né, pela nossa própria pele, essa questão de ir contra a vontade de Deus. E o mundo vai com toda a força nisso. Então, sabendo disso e também percebendo que nós estamos nesse lugar, né, nós somos um povo celestial de Deus aqui na terra, Satanás ele trabalha mais arduamente, porque nós fomos colocados em um lugar de privilégio diante de Deus. Então, isso exige de nós uma responsabilidade de andar nessa luz. E é o trecho que é falado aqui, né? Que ao rasgar o véu, que aí aconteceu com a morte de Cristo, né? Quando o véu se rasgou, a luz brilhou. E a consequência é que essa luz que saiu do lugar santo não pode tolerar o mal. Os cristãos estão em uma posição mais perigosa do que os judeus, se não andarem na luz. Satanás pode atrair e me seduzir com muitas coisas que não teriam poder contra mim se eu não fosse tão favorecido. E aí é importante frisar essa questão de posição perigosa, não é que é mais perigosa, porque se eu falhar, eu vou perder a salvação. A salvação, ela é uma coisa intacta, ela não é maleável, porque isso é uma obra de Deus, né? Tanto é que lá em João 15, quando a gente leu, o irmão Fernando pediu para ler, lá disse que o Senhor, Deus nos escolheu, né? Então, se ele nos escolheu, foi assim e ponto. É uma obra que tem a ver. Então, irmãos, então essa questão de perigosa não é questão de perder salvação ou a posição, mas perigosa no sentido de não desfrutar da salvação de Deus e da comunhão com Deus aqui na terra,
por causa das ciladas de Satanás, porque se nós cairmos, nós perdemos, né? Nós perdemos o desfrute. E aí isso tem a ver com a questão da condição do cristão aqui na Terra. É necessário a gente andar em espírito, em um estado correto de espírito. Então, o perigo aumentando, a gente não pode ficar com medo. Por quê? É aí que vem essa questão aqui, ó, fortalecei-vos no Senhor. A nossa vitória está no Senhor Jesus Cristo. Está nele, na sua obra. Ele saiu vitorioso. Então, é uma batalha já vencida. A gente só precisa desfrutar dessa comunhão, se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, como tem a ver com a gente viu naquele versículo de Efésios 6, e então revestir da armadura que Deus já nos deu. Então não é uma questão de eu querer fazer alguma coisa, que precisa resolver alguma coisa, não, já está tudo resolvido. Eu preciso desse privilégio. E eu me fortalecendo no Senhor, então as ciladas do diabo não vão dar certas comigo. Então essa guerra, né, não é uma questão de eu sair para lutar. O Senhor luta por mim. Eu preciso, no caso, me fortalecer nele. Porque nós, irmãos, estamos nele. Nós estamos em Cristo. E Cristo já é um vitorioso. E aí, para finalizar aqui minha fala, eu vim cá para Romanos 8, quando fala isso. Aí no verso 37. A partir do verso 36 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para um matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, se a gente pensar na nossa posição em Cristo, nós sabemos que somos mais do que vencedores já, porque a vitória foi de Cristo. Agora, a batalha celestial, ela tem como base a questão da gente sair sem cair nas ciladas do diabo aqui na Terra. Porque lembrando, né, nós estamos relembrando, Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Então, a gente está num lugar perigoso e precisamos estar atentos a esses três inimigos, né? Satanás, o mundo e a carne. Não havendo mais comentários, a gente parte para o próximo artigo. Então a gente vai ler agora o próximo tópico, que já tem o título igual ao tema da revista, A Batalha Celestial. Algum irmão deseja ler? Posso ler aqui. Se um homem cristão não está andando no espírito, se a carne não é subjugada, ele não pode mostrar ao mundo o ambiente, espírito e caráter do céu. Ele está manifestando outra coisa, mas as lutas nos lugares celestiais, Efésios 6:12, não são meros conflitos em subjugar a nossa carne. São lutas mantidas na percepção e apropriação
das coisas em Canaã que pertencem a nós mesmos e a outros. Se Josué e os israelitas tomaram cidades em Canaã, foi porque estavam em Canaã. Nossos inimigos estão lá e não é onde devemos encontrá-los. Há coisas em que temos que ser fiéis na terra, mas também há coisas que nos pertencem porque estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Um homem pode ser coerente em ser fiel na terra, sem exibir, contudo, o homem celestial. Pode-se ver alguns crentes razoavelmente coerentes na terra, cuja alma não está procurando perceber o que lhes pertence em Cristo. O esforço de Satanás é sempre para dificultar que façamos isso. Não podemos levar a carne para a batalha celestial, se minha carne não está mortificada. Não posso empunhar as armas dessa guerra. A carne sempre traz o poder de Satanás. Ele tem poder sobre ela e onde a carne é permitida. Deus nunca pode agir com ela ou nos mostrar o poder dele contra nossos inimigos. Satanás, deixa eu me achar aqui. Satanás, achei. Satanás não nos afetaria se estivéssemos caminhando como nascidos de Deus e como tendo com a armadura de Deus, tendo a carne habitualmente mortificada. Devemos ser capazes de caminhar na simplicidade do nosso próprio serviço. E ele não poderia estar com suas ciladas, como no caso de Acã, Josué 7, e dos Gibeonitas, Josué 9. Josué 9. Vai colocar as citações, irmão? Ou eu continuo? Pode concluir, irmão. No momento em que chegamos ao solo celestial, vemos a espada do Senhor desembaiada, pois ele é o capitão do seu exército, e assim é conosco. A espada desembaiada é a espada desembaiada. No momento em que entramos nos lugares celestiais, os cananeus estão contra nós. A igreja de Deus deve estar buscando perceber pela fé enquanto está aqui embaixo tudo o que pertence a ela por estar sentada nos lugares celestiais em Cristo. Assim que Josué cruzou o Jordão, não só estava em Canaã, mas em Canaã e em luta. O irmão Michel, na próxima aí, se o outro irmão puder ler, é melhor, porque eu estou pelo celular aqui e eu estou confundindo aqui as vírgulas com os pontos. Aí eu não estou lendo bem e é bom ler mais explicado, né? Até para entender. Tudo bem, irmão. Quando Deus nos dá orientações, os seus mandamentos, que não são pesados, tem diversos aspectos do porquê daquele mandamento. E aí cabe a nós meditarmos e aprendermos cada dia mais, né, os efeitos disso e do porquê, porque sempre temos o que aprender. E aí a gente estava falando aqui dessa questão dessa batalha celestial que no começo a gente ficou tratando desse aspecto de para que a gente não perca a comunhão com Deus, né? E tratando dessa relação direta do cristão para com Deus. E aí já nesse artigo aqui do irmão Christian Friend, ele traz o aspecto de testemunho, o que também é muito importante.
aqui no começo do texto dele, que ele fala: se um homem cristão não está andando no espírito, se a carne não é subjugada, ele não pode mostrar ao mundo o ambiente, espírito e caráter do céu. Ele está manifestando outra coisa, que não é, não é isso aí. Então, quando a gente encara essa batalha, a qual, quando a gente vai conhecendo a graça de Deus, o evangelho, a gente vai percebendo essa batalha que existe, e a gente já viu no outro artigo que é uma batalha que é mais árdua, porque quanto mais tem um povo favorecido de Deus, mais Satanás trabalha para atrapalhar isso. Então, mas a gente viu que o nosso descanso é saber que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e não em nós mesmos, porque a gente não teria essa capacidade de vencer por nós mesmos, mas a gente se fortalece no Senhor. É importante deixar isso seguro em nossos corações e mente, porque a nossa fé não é baseada em nós mesmos, né, no que a gente tem, mas é por fora, né? A nossa fé pensa na pessoa que é em Cristo. Ele que é vitorioso, ele que é perfeito, ele que é santo, e glória a Deus, nós estamos nele. Então a gente vê esse aspecto aqui desse artigo da questão do testemunho, que é muito importante. Tanto é que a gente viu lá, eu vou voltar lá para João 15, que foi o que o irmão Fernando leu. Aqui, quando fala da questão da escolha. Olha só como a palavra de Deus, uma coisa já relaciona a outra. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, aqui tem o para, que o para, ele traz uma questão de objetivo, objetividade, fazer alguma coisa para resultar em X coisa. E aqui deixa claro que Deus nos escolheu, irmãos, para que vades e deis frutos. Ou seja, não é uma questão apenas de saber que foi salvo e pronto. E aí vou viver normalmente, eu não vou andar, eu não vou querer responsabilidade para mim, mas não, a vontade de Deus é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos corpo de Cristo, a igreja de Deus, a sua noiva, e sermos membros deste corpo, mas para que vades e deis fruto. Então, Deus quer que nós já vivamos aqui na terra com essas bênçãos espirituais, estando ciente e inteligentemente entendendo os seus assuntos e a doutrina que nos envolve, mas Ele quer e pede para que nós de, de, tenhamos frutos, né, daquilo da nossa vida aqui. E a batalha é um assunto muito importante porque se baseia nisso, de entender que estamos em terreno inimigo. Então, nós precisamos estar atentos a essa batalha, porque Satanás ele tenta atrapalhar esse testemunho, ele não quer que apareça essa luz no mundo. Então, quando a gente fica muito misturado com o mundo, com a vontade do mundo, ou a gente acha que dá para entrar nessa batalha com a nossa carne, isso é um perigo, porque a nossa carne, ela não presta, ela não mudou e nem melhorou depois que a gente se converteu. A carne continua a mesma podridão. A questão é andar no espírito, que é como o irmão traz aqui. Andando no espírito. Olha como é a glória de Deus até nisso. Não é algo que envolve a gente, isso é algo que envolve o Espírito de Deus que habita em nós, né? Andando no espírito. Mas cabe a nossa responsabilidade de andarmos no espírito. E aí Deus ele vai fazendo o trabalho em nossas vidas. Mas a primazia, irmãos, tem que ser sempre Deus, né? Nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. E aí eu lembrei até de outro versículo aqui da palavra de Deus que nos trata, Deus nos classifica como embaixadores de Cristo. Deixa eu ver onde é que tá, rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20.
De sorte que somos embaixadores de Cristo, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha aí que interessante. Embaixadores da parte de Cristo. Então, irmãos, somos representantes de Cristo na terra. Isso é um privilégio muito grande e traz também uma responsabilidade muito grande. É por isso que é importante a gente cada vez mais ter mais maturidade nessa nossa vida cristã para Deus, até porque é um relacionamento eterno, então a gente começa desde já, mas é a gente amadurecer, entender o grau dessa responsabilidade e estar sempre se fortalecendo no Senhor, nessa outra pessoa que é perfeita, é santa e nós estamos, é, graças a Ele, então nós também somos santos, né? Somos filhos de Deus, assim como Ele também é filho, mas Ele que nos fortalece, né? Ele que nos fortalece e Ele é poderoso para nos fortalecer, porque Ele é o homem que passou pela morte, que venceu a morte, venceu o pecado e com certeza Ele já é vitorioso contra Satanás. Então é uma batalha que a gente já sabe que é vencida, mas nós precisamos nos fortalecer nele, porque enquanto estamos aqui na terra, porque nós somos fracos. Nós somos fracos, mas ele é forte. Irmão Newton, boa noite. Alguma pergunta, irmão Newton? Deixa eu ver onde é que tá. Essa parte, Deus não pode mostrar o poder, onde é que tá? Aqui nesse trecho, vamos ler todo o texto aqui para a gente entender o contexto. Se minha carne não está mortificada, e se está mortificada é uma prática, né? A gente precisa dividir os dois aspectos de objetivo e condição. No objetivamente, que é uma obra que Deus fez em nossas vidas, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Tanto por isso que Deus nos vê como santos e não mais como pecadores, e por isso que ele nos vê como seus filhos. Porque os filhos precisam ter o aspecto semelhante a ele. Tanto é que quando o Senhor Jesus se tratava como filho, aqui na Terra, os judeus queriam matar ele, porque os judeus achavam que, por ele falar que era filho de Deus, ele estava dizendo que ele era Deus. E é realmente, né? Mas para os judeus isso era um pensamento absurdo. Então, mas nós somos filhos de Deus, porque nós somos hoje semelhantes, Deus nos vê semelhantes a Cristo. É uma obra que Deus fez em nossas vidas. Então, nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Por isso que fala que nós estamos mortos. Né? Está morto essa condição, esse aspecto de pecador que Deus já não nos vê mais assim.
Agora, quando a gente vai para a nossa prática, nós temos ainda a carne, a velha natureza, mesmo sabendo dessas coisas, que Deus nos vê como filhos, porque Deus já vê as coisas como se ainda não fossem, né? Isso é tratado em Romanos 4, quando fala de Abraão. Então, enquanto a gente não é arrebatado, ou então não acontece a morte física, estaremos ainda com o pecado em nós, porque é pela carne que nós pecamos, e a carne nós temos ainda aqui. Então, é necessário a gente mortificar a nossa carne. E como é que se mortifica a carne? Andando no Espírito, que é fazendo a vontade de Deus, que é tendo os pensamentos em Deus, tendo comunhão com Deus, com os irmãos, né, de ler a palavra de Deus, de ler os ministérios dos irmãos, de ouvir, de assistir as coisas que concernem aos assuntos de Deus. Essas coisas são práticas, algumas das práticas que eu estou citando aqui, que significa, né, estar andando no Espírito, e, e assim a carne vai estar mortificada na prática. Então, mortificada, eu falei aqui no aspecto do objetivo que Deus fez, e a carne mortificada no aspecto da condição, que envolve a nossa responsabilidade de expressar aquilo que de fato nós somos ou o que aconteceu com a gente, que é a morte do velho homem em nós, né? Que aconteceu. Então, se minha carne não está mortificada na prática, né? Ou seja, eu estou vivendo para o mundo, ou vivendo na minha carne, ativa na minha carne, eu não posso empunhar as armas desta guerra. Não dá. A carne sempre traz o poder de Satanás. Satanás, ele não tem poder sobre o Espírito de Deus. Isso é até uma coisa óbvia para a gente, né, irmãos? O Espírito de Deus que habita em nós, Satanás, ele não tem poder sobre isso. Mas a carne, ele tem. Porque é a carne em nós que é o problema. É através dessa carne que foi descendente de Adão, o cabeça, o homem que pecou. Então, essa doença do pecado foi para todos nós e está na carne. Então, a carne sempre traz o poder de Satanás. Ele tem poder sobre ela. E onde a carne é permitida, Deus nunca pode agir com ela ou nos mostrar o poder dele contra nossos inimigos. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Deus não pode agir sobre a carne da pessoa. Porque, irmãos, a carne é inimigo de Deus, assim como o mundo, né? Em 1 João fala que o mundo é inimigo de Deus. A carne também é, a nossa carne também é. Então a nossa carne, ela não presta para a gente, não presta para Deus, e Deus, quando nos usa ou usa alguém para ele, para uma obra dele, Deus, ele realiza o novo nascimento. Que aí vem a questão de como Deus ele tratou com o ser humano depois do pecado. Ele faz um novo nascimento dessa pessoa, que é uma vida divina que Deus dá, e é por meio dessa vida divina que ele permite que uma pessoa possa fazer uma obra para ele. Se for pela carne, Deus não trabalha. Deus não trabalha na vida de alguém pela carne. E aí a gente pode trazer essa figura de Caim e Abel, por exemplo. Caim ofereceu a Deus obras da terra dele, das coisas que ele produziu, que ele fez, que ele plantou. Apesar dos melhores frutos, Deus não aprovou. Por quê, irmãos? Caim pegou uma obra que era dele, ele achou que pelo mérito de alguma coisa feita por ele, Deus iria aprovar. Isso significa uma pessoa querer entregar algo a Deus pela carne. Deus não aprova. Mas por que Deus aprovou de Abel? Porque Abel, ele ofereceu um animal morto. E esse animal morto prefigura a Cristo, né? A Cristo, a sua morte. Alguém, um devedor, uma pessoa pagando, sendo inocente pela vida de uma outra pessoa. Isso prefigurou a Cristo, a obra de uma outra pessoa santa. E por isso que Deus aceitou a de Abel. Então, nada pela carne é aceita por Deus. Então, repetindo aqui, irmãos, Deus nunca pode agir com ela ou nos mostrar o poder dele contra nossos inimigos. Satanás não nos afetaria se estivéssemos caminhando como nascidos de Deus e como tendo toda a armadura de Deus, tendo a carne habitualmente mortificada. É aí que vem a questão que eu cito novamente de objetivo e condição.
Se nós sabemos que somos nascidos de Deus, que somos filhos de Deus, que Deus nos vê como santos, amados e irrepreensíveis, a gente pode, eu falo pode porque é um direito da gente, Deus nos dá esse direito de vivermos como tais. Então, se estamos caminhando como nascidos de Deus, aqui nesse mundo, como tendo toda a armadura de Deus, e porque temos, e o que isso vai causar em nós? Vai ter, a nossa carne vai estar habitualmente mortificada. A gente vai falar assim para a carne, ó, fica aí na tua, você não me comanda agora, quem me comanda é o Senhor Jesus, né? Então, devemos ser capazes de caminhar na simplicidade do nosso próprio serviço. E ele não poderia entrar com suas ciladas, como no caso de Acã e dos gibeonitas. Então, Satanás não pode entrar com suas ciladas na nossa vida se a gente vive, a gente expressa na prática de que somos nascidos de Deus, que a gente anda no Espírito e mortifica a nossa carne na prática. E o caso de Acã, em Josué 7, é um capítulo longo, irmãos, mas ali, a gente pode até ler, né? A gente está com tempo. Vamos ver lá. Irmãos, é um capítulo longo, não sei se... Mas, resumidamente, irmãos, o povo aqui de Josué, eles iriam fazer uma luta, uma guerra, né? Uma batalha, que é o nosso tema, mas eles acabaram fracassando porque Acã, que estava junto com eles, estava carregando um objeto que não fazia parte do povo, mas era uma coisa, era um objeto de idolatria. E com isso, Deus os fez perder nessa batalha porque eles não estavam totalmente limpos. Então, isso para nós mostra a questão da responsabilidade, né? De nos santificar e de viver como nascidos de Deus nesse mundo, para que Deus possa agir em poder em nossas vidas. Porque se a gente anda apartado da comunhão com Deus, então não tem como Deus nos usar para os seus serviços aqui na terra. É praticamente isso. Mas se os irmãos não acharem problema, a gente pode ler sim aqui esse capítulo. Agora eu não estou conseguindo achar de onde é que começa esse assunto, né? Agora, Michel, eu acharia interessante porque a gente, dessa história de Acã, a gente pode tirar um aprendizado também, porque Acã, ele tinha pegado um tesouro da Babilônia não, perdoa. Quando Jericó foi, se não me engano, quando Jericó foi destruída, Acã tinha, o Senhor falou que todo aquele tesouro seria anátema. Eles não deveriam pegar nenhum despojo de guerra, mas seria um tesouro maldito. Todavia, Acã pegou uma capa babilônica e, se não me engano, prata. E aconteceu que eles tiraram a sorte e Acã foi achado nessa sorte. E depois ele foi julgado, né? Ele e a sua casa foram julgados. Agora, o interessante é que Acã não caiu sozinho. Mais tarde, a gente vai ver que os filhos de Israel, eles tiveram uma questão com os Rubinitas, que era da tribo de Rubens, e eles falaram, porque a tribo de Rubens tinha feito um altar ali próximo, e Israel temia que aquilo ali fosse uma rebelião contra Deus, porque eles por terem passado isso com Acã,
temeram que o Senhor os julgasse, achando que os filhos de Ruben, a tribo de Ruben, iria entrar em uma divisão, né? Só que não era esse o caso. E Acã, ele não caiu sozinho. E a gente pode tirar isso, uma figura para hoje, num caso de contaminação, de quando nós, que somos sujeitos à queda, eu ou qualquer um irmão, se não vigiarmos diariamente, a gente é sujeito a cair em pecado, o quanto uma pessoa contaminada em pecado, ela pode estar trazendo a outros irmãos a mesma contaminação, entendeu? Então, eu acredito que a gente poderia estar, a gente tem um tempo ainda, para a gente ler e meditar nesse texto. Então vamos ler. Foi a referência do texto de Josué 7, então a gente começa do 7, do versículo 1. Algum outro irmão deseja ler, além do irmão Danilo? Eu posso ler, Michel? À vontade, irmão. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor, Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediu a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da tua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas,
e a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e todo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabadi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declarando-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondendo Acã, Josué disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-no ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande morão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor lhe apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Então, né, nessa fala do Senhor aqui para com Josué, a gente percebe, então, o que pode ser para nós essa fórmula, né, sobre a questão da batalha, que a nossa é celestial, e que aqui o Senhor fala: transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Eu achei interessante aqui como um pecado vai levando a outro, né? Tomaram do anátema, furtaram, mentiram, debaixo da sua bagagem o puseram. E aí fala: por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. E aí, para nós, é a questão das ciladas de Satanás, né? Sobre nós. Não somente Satanás, mas o mundo e também a nossa carne. Quando a gente não se fortalece no Senhor, ou quando a gente deixa a carne controlar a nossa vida, então a gente pode ter essa figura desse anátema, né? Que quando a gente tem ela em mãos e guarda para a gente não pode subsistir às ciladas. Então aqui é essa figura, né? Perante os seus inimigos. Porque lembrando, aquela linha ali que o irmão Newton pediu para frisar, né? Deus não pode mostrar o seu poder se a gente deixar a carne comandar a nossa vida. Porque não é pela carne que Deus trabalha em nós, mas é pelo Espírito Santo. Então é necessário andarmos no Espírito,
Porque aqui, irmãos, estamos falando do poder de Deus na prática de nossas vidas, na prática, né? É uma questão que envolve a nossa condição de filhos de Deus neste mundo. Então é para a gente estar atento. E é por isso que o Senhor fala que não serei mais convosco. Que aqui é uma condição, inclusive, triste, né? Porque é isso, Deus não tem como mostrar o poder através dessa associação que a gente pode pegar aqui nessa passagem do grupo de Israel. Ele não teria como mostrar o poder dele se aquele grupo estava contaminado. E é interessante como ele bota toda a culpa, ele não bota em Acã pecou, ele diz, Israel pecou. Então, a responsabilidade, apesar de ser individual, querendo ou não, pega em todos, né? E aí, para a questão do testemunho da igreja, é por isso que é importante a gente se colocar também como culpado. Da gente falar assim, a igreja pecou, né? Todos nós pecamos e temos essa culpa para carregar. E aí, individualmente, né, a gente se santifica para o Senhor, para que possamos ser instrumentos dele ainda neste mundo, andando no Espírito, mas ao mesmo tempo sabendo de que somos falhos, né? Não somos mais do que ninguém, porque pecamos contra Deus. E aqui o Senhor fala assim, né? Israel pecou. E aí tem a questão da restauração, né? Que é essa questão de que o Senhor fala de pegar esse objeto, jogar fora, inclusive, né? Acã acabou recebendo aqui o seu castigo, porque tem a questão da restauração. Houve o pecado, foi encontrado, foi julgado, confessado, né? E tem a restauração. Que para nós cristãos, a gente pega como figura a questão de que se nós falharmos, podemos voltar atrás. Porque Deus nos ama. Então, se a gente falha, se a gente vive pela carne, a gente confessa ao Senhor os nossos pecados e ele nos perdoará governamentalmente, né? Eu falo governamentalmente porque o perdão judicial foi feito somente uma vez em Cristo. Então não é o perdão nesse sentido, mas é o perdão de governo, né? Governamental, para que haja a restauração. Aí, se dissermos que não temos pecados ou que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmão Nilton, não entendi essa questão. Então é para o incrédulo. É o quê? Apesar de sermos nascidos de Deus, reforçando, de termos a nova natureza, nós ainda temos a velha. Então, se andarmos na carne, Deus não pode mostrar o seu poder na prática em nossas vidas, porque estamos utilizando da carne para isso. E aí a carne a gente pode pensar na nossa própria vontade, nos próprios pensamentos, andando de acordo com como o mundo anda, os valores, as características deste mundo, né, no aspecto moral. Então, se eu vivo desse jeito, Deus não tem como mostrar o poder em minha vida. Agora, se eu ando no Espírito, se eu vivo para Deus, por meio da nova natureza, que é confirmado pela habitação do Espírito Santo em nós, e natureza essa feita pelo próprio dedo de Deus, se eu vivo nesta vida para agradá-lo e andando no Espírito, então Deus, ele tem como, na prática, mostrar o poder através de nossas vidas,
né? E isso vai resultar em nós fazermos serviços para Ele, os diversos serviços, né? Que aí a gente entra na questão dos dons. Então, quando a gente vive para Deus, a gente está agradando a Ele e trabalhando, né, na seara para Ele. E com certeza, não somente nesse aspecto do serviço, mas é uma vida de comunhão mesmo. Então, através dessas coisas, Deus ele vai mostrando o seu poder em nossas vidas, tanto para nós mesmos, quanto também em um aspecto de testemunho, que é o que a gente viu nesse último texto aqui do irmão. Então, são diversos fatores importantes do porquê que a gente tem que estar preparado nessa batalha celestial e a importância de viver para Deus já aqui. E andando na verdade, né? O que para nós é gracioso por nós entendermos hoje essa doutrina e podermos andar nesta verdade. Irmãos, não havendo mais comentários, e também considerando que já vai dar 9h30, a gente pode finalizar por aqui. A gente já leu esses dois textos, né, com dois aspectos diferentes. Um foi mais na questão do nosso andar, da nossa vida com o Senhor, e da importância de nos fortalecer no Senhor. Esse é o lugar da força, da nossa força. E esse segundo texto aqui, que fala da questão de testemunho, de manifestar ao mundo a luz de Deus. E nós podemos representar essa luz, né? Nós somos embaixadores de Cristo já nesse mundo. Mas para isso também precisamos encarar essa batalha, porque Satanás trabalha atrapalhar e tentar apagar essa luz, não deixar essa luz com força nesse mundo. Mas Satanás ele não é mais poderoso que o Senhor, e esse é o nosso descanso. Que a gente possa se fortalecer nele e, se falharmos, né, confessarmos nossos pecados e buscar a restauração. E temos o cuidado para não nos contaminar, porque nos contaminando, então o testemunho ele é atrapalhado, como a gente viu nesse exemplo aí de Acã, né? De como Israel perdeu uma batalha, porque havia uma capa babilônica no meio ali. E aí o Senhor não pôde exibir o seu poder com uma coisa que não era dele ali no meio. Então, não havendo mais comentários, a gente finaliza por aqui, irmãos.